Dos seus hábitos de caça às suas dinâmicas sociais, vamos explorar os segredos e maravilhas da vida dos leões. Acompanhe-nos nesta aventura e mergulhe no reino selvagem desses incríveis animais. Então vamos começar! O leão é uma espécie de mamífero carnívoro pertencente ao gênero Panthera e à família Felidae. Atualmente essa espécie pode ser encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo no Parque Nacional da Floresta de Gir na Índia. O leão é um dos 4 grandes felinos, com alguns machos alcançando mais de 250 kg de peso, sendo o segundo maior felino contemporâneo depois do tigre. Se está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Dessa forma você ajuda muito o nosso trabalho. Os leões podem ser encontrados em savanas com pouca arborização de acácia, que servem como áreas de descanso, na África. Na Índia seu habitat é composto por uma mistura de savana arbustiva seca e floresta decídua seca. O leão possui uma ampla tolerância para diferentes habitats, estando ausente apenas em florestas tropicais e no interior do deserto do Saara. Essa espécie pode ser encontrada desde o nível do mar até regiões montanhosas. No leste da África, por exemplo, os leões podem ser encontrados em altitudes de até 3.600 metros, nos Monte Elgon, Quênia e Rwenzori e nas montanhas Bali, na Etiópia, podem ser encontrados em altitudes de até 4.200 metros. O leão é o segundo maior felino do mundo, ficando atrás apenas do tigre. Ele apresenta um comprimento e peso menores em relação ao tigre, mas é mais alto na cernelha. Sua pelagem é curta e a coloração varia de castanho claro a cinza prateado, e do vermelho amarelado ao marrom escuro. Os leões não possuem rosetas, mas os filhotes e jovens apresentam manchas na pelagem. O ventre e as partes médias dos membros são mais claros e a ponta da cauda possui um tufo de pelos pretos. A juba, geralmente castanha, varia em tonalidades amareladas, avermelhadas ou mais escuras de marrom. Conforme o leão envelhece, a juba tende a ficar mais escura, podendo até se tornar completamente preta. A cabeça do leão é arredondada e curta, com uma face larga e orelhas arredondadas. Seu pescoço é relativamente curto, e o corpo é musculoso e bem proporcionado. Os leões apresentam variação de tamanho dependendo da subespécie, ambiente e área de distribuição, o que resulta em uma grande diversidade de registros morfométricos. Em geral, os indivíduos da África Austral tendem a ser cerca de 5% mais pesados do que aqueles da África Oriental. O maior leão já registrado tinha quase 3,6 metros de comprimento, incluindo a cauda, e foi abatido próximo a Muxo, no sul de Angola, em outubro de 1973. O leão mais pesado conhecido na natureza, apelidado de Devorador de Homens, foi abatido em 1936 nas proximidades de Hectorsprut, no leste da província do Transvaal, África do Sul, pesando 313 kg. Outro leão masculino de tamanho impressionante foi abatido próximo ao Monte Quênia com um peso de 272 kg. Leões em cativeiro tendem a ser maiores do que os leões na natureza, e o mais pesado registrado foi um macho chamado Simba, no zoológico de Colchester, na Inglaterra em 1970, pesando 375 kg. A juba é uma característica exclusiva dos machos de leão, sendo o único felino que a possui. Existem 2 teorias que podem explicar a sua existência. A primeira teoria sugere que a juba é uma forma de defesa contra predadores e durante disputas territoriais. A segunda teoria, atualmente aceita, afirma que a juba serve para fazer com que o macho pareça maior e intimide os adversários, evitando confrontos físicos na maioria das vezes. Experimentos com réplicas de leões, com jubas de cores diferentes, mostraram que as leoas se interessam mais por leões com jubas maiores e mais escuras, o que fortalece a segunda teoria. Também foi observado que, durante as lutas, o pescoço dos leões raramente é atacado, mesmo no caso de jovens leões sem juba. A primeira teoria proposta por Charles Darwin prevaleceu sem muitas evidências até 1972, quando George Schaller publicou seu trabalho intitulado The Serengeti Lion, onde ele sugeriu que a grande juba dos leões servia para exibir suas qualidades reprodutivas. Acredita-se que o tamanho e a coloração da juba refletem a saúde e a vitalidade dos leões, além de possuírem um fator intimidador. Apesar dos possíveis benefícios reprodutivos, a juba também apresenta desvantagens.
Leões com jubas grandes perdem a camuflagem necessária durante as caçadas, sendo as leoas responsáveis por garantir o alimento. Além disso, o calor também pode ser uma desvantagem, levando algumas subespécies de leões em áreas de clima mais quente a terem jubas menores ou até mesmo ausentes. Os leões são grandes felinos que vivem em grupos de 5 a 40 indivíduos, sendo os únicos felinos com hábitos gregários. Dentro do grupo há uma divisão de tarefas. As fêmeas são responsáveis pela caça e cuidado dos filhotes, enquanto os machos são encarregados da demarcação do território e defesa do grupo contra possíveis ameaças de hienas, búfalos, elefantes e outros leões machos. Durante a caça, os leões utilizam uma tática de perseguição predatória, preferindo uma estratégia de grupo. Cada membro do grupo de caça ocupa uma posição, desde o flanco esquerdo até o flanco direito, a fim de cercar e capturar melhor suas presas. Acredita-se que essa especialização de papéis dentro do grupo aumente a eficiência da técnica de caça. Os membros nas bordas do grupo são mais rápidos e levam a presa para o centro, onde os leões maiores, mais fortes e especializados em matar derrubam a presa. Observações de caçadas em grupo demonstraram que há um tamanho ideal de presa em que o número de presas abatidas é maximizado em relação aos custos, como a distância percorrida ou ferimentos sofridos durante a caça. O tamanho dos grupos de leões geralmente depende de diversos aspectos ambientais, como o número e densidade de presas disponíveis, a presença de competidores e as mudanças sazonais. Embora as fêmeas sejam responsáveis pela maior parte da caça, os machos também são capazes de realizar essa tarefa. No entanto, existem dois fatores que limitam sua frequência de caça em comparação com as fêmeas. O primeiro fator é o tamanho dos machos, que os torna mais fortes, porém menos ágeis e com maior gasto de energia. As fêmeas, por serem mais sociais, caçam de forma cooperativa, enquanto os machos são mais solitários e dedicam boa parte de sua energia à patrulha de um extenso território. No entanto, tanto machos quanto fêmeas passam de 16 a 20 horas diárias em repouso, economizando energia, uma vez que o índice de sucesso em caçadas é de apenas 30%. As fêmeas necessitam de mais tempo para caçar porque os machos não cuidam dos filhotes. As leoas formam grupos familiares de 2 a 18 indivíduos, o que as torna os únicos felinos verdadeiramente sociais. Embora a caça em grupo seja mais eficiente do que a caça individual, sua eficácia não é totalmente compensadora, uma vez que é necessário obter mais alimento para sustentar todos os membros do grupo. É mais provável que a socialização das fêmeas tenha como objetivo proteger os filhotes dos machos. Durante os períodos de repouso, a socialização dos leões ocorre por meio de uma série de comportamentos e movimentos expressivos altamente desenvolvidos. Os gestos mais comuns envolvem atrito das cabeças e lambedura, que têm sido comparados à catação em primatas. O ato de friccionar as cabeças, encostando a testa, o focinho ou o pescoço em outro animal, parece ser uma forma de saudação, frequentemente observada quando um leão retorna ao convívio dos demais após uma ausência ou após um confronto. Os machos tendem a se esfregar uns nos outros, enquanto os filhotes e as fêmeas se esfregam apenas em fêmeas. A lambedura social ocorre frequentemente em conjunto com a fricção das cabeças e geralmente é mútua, com o receptor expressando prazer. A cabeça e o pescoço são as partes mais comumente lambidas, possivelmente porque um leão não consegue alcançar essas áreas individualmente. Os leões possuem uma variedade de expressões faciais e posturas corporais que servem como gestos visuais. Seu repertório vocal também é amplo, e as variações na intensidade e altura, em vez de sinais discretos, são essenciais para a comunicação. Os sons dos leões incluem rosnados, sibilos, rugidos, latidos rosnados, tossidelas e miados. Os rugidos dos leões são distintos e característicos, começando com um longo rugido profundo que se desdobra em uma série de rugidos mais curtos. Eles costumam rugir principalmente durante a noite, e o som, audível a até 8 km de distância, é usado para anunciar sua presença. Além disso, o rugido também desempenha funções de advertência e defesa do território, bem como uma forma de comunicação para coordenar a caça. A espécie não segue uma estação reprodutiva definida e tem a capacidade de se reproduzir em qualquer época do ano, embora isso possa ser influenciado pelo clima e pela disponibilidade de alimentos. Normalmente, as fêmeas se reproduzem a cada 2 anos e preferem fazê-lo durante a estação das chuvas.
As fêmeas são poliéstricas, o que significa que podem entrar no cio em resposta à perda da ninhada por infanticídio ou em conjunto com outras fêmeas do grupo. O período de cio dura de 4 a 7 dias e pode ocorrer com um intervalo de apenas alguns dias até um ano. O leão é classificado como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, enquanto a subespécie asiática é considerada em perigo. A classificação de vulnerável indica que a espécie enfrenta um alto risco de extinção em seu habitat natural. Na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção, CITES, apenas a população asiática do leão está listada no apêndice I, que inclui espécies ameaçadas de extinção. Obrigado por assistir o nosso vídeo sobre o leão. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas. Além disso, adoraríamos saber a sua opinião nos comentários abaixo. Sua interação é muito importante para nós.